Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo. Eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que nessa época de pandemia tem assustado muitas pessoas. Uma palavra pequena, mas que na hora de você tomar decisão, se você não souber controlar ela, ela vai te bloquear, ela vai te travar. Essa palavra é o medo. Quantas pessoas têm sido bloqueadas por causa do medo? Quantas pessoas não alcançam os seus sonhos? Quantas pessoas não alcançam os seus projetos, os seus ideais? O propósito da vida dela ela não alcança por causa do medo. Ela chega em determinada situação que o medo impede ela de ter discernimento, coragem de tomar uma decisão, de dar um passo à frente, e o medo acaba bloqueando ela. Por quê? Porque existem 3 tipos de medo. Existe o medo natural, existe o medo emocional e existe o medo espiritual. O medo natural é aquele tipo de medo que você já nasce com ele. Por exemplo, eu tenho medo natural de altura. Se eu chegar num lugar alto e eu olhar para baixo, as minhas pernas tremem, eu tenho aquela sensação de que eu vou cair. Eu travo naquele momento. Por quê? Porque o medo parece que ele trava o seu corpo, ele te impede de seguir. Então esse é o medo natural, que às vezes nós temos por coisinhas pequenas, mas nós temos que lutar contra os nossos medos. Tem o medo emocional. Tem pessoas que no passado ela sofreu um trauma emocional e quando ela se depara com aquela situação que ela lembra do passado, ela trava emocionalmente, ela não consegue tomar decisões, ela não consegue fazer nada. Ela tem medo. Pessoas que já foram traídas, pessoas que foram traídas da confiança, ela tem medo de confiar em uma outra pessoa novamente. Por quê? Porque ela sofreu um trauma emocional no passado e aquilo ali impede ela de tomar decisões, de confiar em outras pessoas. Então ela tem esse trauma, esse medo emocional. Temos também o terceiro medo, que é o medo espiritual. O medo espiritual, ele é influenciado por seres invisíveis espiritualmente falando, que ele acaba impedindo você de ir adiante, de tomar decisões sábias, de tomar decisões segundo o teu propósito de vida, segundo o propósito que Deus tem para a sua vida. Ele acaba muitas das vezes te impedindo de dar aquele passo que você precisa dar para alcançar aquele projeto, aquele propósito, tomar uma decisão sábia diante de uma situação. Os 3 tipos de medo, ele te bloqueia. O medo, ele sempre vai bloquear as pessoas. Se eu deixar o medo dominar a minha vida, eu sempre vou estar bloqueado a alguma coisa. Eu não vou conseguir resolver uma situação, um problema. Por quê? Porque o medo ele vem para travar a nossa vida. Existe o medo real e o medo irreal. 84% dos nossos medos irreais. Não existe, mas nós temos medo. Um exemplo, medo de fantasma. Eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo de alma penada, eu tenho medo de tantas coisas. Coisas que não existem, mas nós temos medo. Isso acaba nos impedindo, nos bloqueando de muitas coisas na nossa vida. Eu tenho que entender o que é um medo real, que ele existe, que ele é verdadeiro, e eu tenho que vencer esse medo. Ronaldo, como que eu faço para vencer os meus medos? Todos nós temos medo. O ser humano tem medo de alguma coisa. Ou seja natural, ou seja emocional, ou seja espiritual. De que forma que eu vou vencer os meus medos? Primeira coisa, eu preciso listar os meus medos. Por que eu preciso listar os meus medos? Porque eu preciso conhecer os meus medos. Eu preciso identificar qual é o meu medo. Porque eu preciso saber contra quem eu estou lutando. Em primeiro lugar, eu tenho que listar os meus medos. Eu tenho que escrever. Faça uma lista, escreva os seus medos. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de olhar nos olhos das pessoas. Existem vários tipos de medo. Listar quais são os seus medos. Para você identificar primeiramente quais são os seus medos
E aí, quando você identifica os seus medos, fica mais fácil de você vencer os seus medos. Segunda coisa que eu preciso ter e fazer para que eu possa vencer os meus medos. Primeira coisa, eu preciso listar ele. Segunda coisa, eu preciso orar a Deus para que Deus me ajude a vencer e a superar os meus medos. Por que eu preciso orar? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos crendo em oração, nós receberemos. Mateus 21, 22. Eu listei os meus medos, eu identifiquei os meus medos, eu vou apresentar os meus medos para Deus. Deus, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude nesse medo aqui. Eu preciso que o Senhor ajude nesse medo. Aí você vai listar eles e vai orar por eles. E o interessante é que quando nós oramos e pedimos a Deus para Ele nos dar uma vitória sobre alguma coisa, no exemplo do medo, Deus não vai te livrar do medo. Ele vai te colocar de frente com uma situação para você lembrar que você tinha medo daquilo. E é para você vencer ele. É para você superar esse medo. Deus vai te colocar nessa posição para você chegar e superar esse medo. Eu listei. Eu apresentei a Deus. Eu orei. Terceira coisa, eu preciso compartilhar os meus medos. Por que eu preciso compartilhar? Mas quando você tem um companheiro, alguém do teu lado que te ajuda, aí fica mais fácil de você ir mais longe. Eu listei, identifiquei eles. Eu orei a Deus. Deus já está trabalhando a favor da minha vida. Eu compartilhei com uma pessoa, essa pessoa vai me ajudar. Mas, Ronaldo, eu vou compartilhar de que forma? Eu vou colocar nas minhas redes sociais? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa compartilhar com uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa que é o seu mentor, uma pessoa que quer ver você crescer, que traz para você palavras de sabedoria, que traga para você uma direção que você tem que tomar. Então você tem que ter, todos nós precisamos ter essa pessoa de confiança, esse mentor a qual nós podemos abrir o nosso coração e falar para eles as nossas necessidades. Pessoas que estão acima de nós, que quer que nós chegamos também nesse nível que elas estão. Então é muito importante você compartilhar com uma pessoa que te quer bem, porque essa pessoa vai te ajudar em oração, essa pessoa vai te ajudar em ensinamento, em discernimento, em palavras. Às vezes, esse medo que você tem, você conhece uma pessoa que ela tinha esse medo e ela já superou. Então ela vai te ajudar a superar esse medo. Então é muito importante. Dessa forma nós conseguimos vencer os nossos medos, listando eles, orando e também compartilhando o nosso medo com as pessoas. Pessoal, por hoje é só. Essa palavra tão pequenininha, mas que tem assombrado tantas pessoas, pessoas que têm medo emocional, que já se tornou em síndrome do pânico, pessoas que estão desesperadas, perderam a esperança por causa do medo, pessoas que têm medo de se envolver, de conhecer pessoas novas. Vamos superar os nossos medos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a sua família, com seus amigos, para que eles possam ser abençoados também através desse vídeo. Pessoal, por hoje é só. Um abraço, fique na paz e até mais.